Sabe o preço da desobediência? No livro de 1 Reis, no capítulo 13, do versículo 28 até o versículo de número 22, até o versículo de número 28, nós vamos encontrar o preço de uma desobediência. Deus chama um profeta novo e dá para eles uma ordem expressa. E ele vai pelo caminho e Deus falou assim com ele, antes, para que ele não bebesse água, para que ele não tivesse conversa com ninguém, e deu algumas restrições para que ele não fizesse. Você pode pegar o texto e examiná-lo direito. Capítulo 13, 1 Reis. A Bíblia vai nos contar a respeito da vida desse jovem que ousou desobedecer a Deus. Então, quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que há uma desobediência. Quando Deus diz assim, no versículo 22, antes voltaste e comeste o pão e bebeste água no lugar em que o Senhor te dissera, não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus. Ou seja, o que Deus diz, a promessa de Deus era que ele o pedido de Deus era que ele fosse e não fizesse tais coisas. Mas a mandado de um profeta mais velho, experiente, foi fazer um teste com ele. E ele não passou no teste, porque ele foi pego na primeira coisa. Ou seja, uma das coisas que aconteceu na vida daquele jovem foi que ele voltou pelo caminho que o Senhor ordenou que não voltasse. Foi um dos seus primeiros erros. E aí está o quê? O pecado da desobediência. Deus te manda ir para um caminho e você vai para outro. Deus fala assim, não volta por aquele caminho e você volta por aquele caminho. Isso é desobediência. E tem muitos cristãos andando dessa maneira, vivendo uma vida de desobediência diante de Deus. Não comer o pão. Não era para ele comer pão, não era para ele comer do pão. E não se envolver com ou seja, não comer o pão é não se envolver com as ofertas do mundo. Ele logo se envolveu com a primeira oferta que apareceu para ele. Desobedeceu a Deus e comeu das coisas do mundo, que não era lícito para que ele comesse, né? Então ele desobedece a Deus por voltar pelo caminho que Deus ensinou que não era para ele voltar. Agora ele come o pão que Deus falou que não era para ele comer, então está envolvendo com as coisas do mundo, os manjares do adversário, né? Tem muitos cristãos, né, que estão voltando pelo caminho, comendo novamente as coisas que o diabo diz que, não, que Deus falou que não era para comer. Os manjares do diabo estão aproveitando, dizendo que são crentes e comendo os manjares do diabo. Dá para entender, profeta novo? Está falando contigo, profeta velho. Você está me entendendo, né? Você está comendo da coisa que Deus não era para você comer mais. Manjares do mundo. Larga para lá. Não beber da água, ou seja, idolatria, pecado, palavras que formam religiosos. Ou seja, não beba mais desta água, que a água que você bebia não presta mais. A água da religião, da religiosidade. A de forma religioso, não forma cristão, forma religioso. Não beba essa água. Fuja desta água. Deixa de lado essa água. Era o conselho que Deus deu para o profeta novo. Mas ele fez tudo ao contrário. Foi fazendo todas as coisas ao contrário. Então veio a consequência de tudo que ele havia feito. Veio então o que Deus determinou. E o profeta vai profetizar para ele. O cadáver será lançado no caminho. O seu cadáver será lançado no caminho. Ou seja, o cadáver daquele jovem seria lançado no meio do caminho, porque desobedeceu a Deus, né? E a Bíblia nos fala que a vida desse jovem, o cadáver dele foi lançado no meio do caminho. Pão e água para o mundo levaram à morte. Ou seja, o pão e a água, que representa aqui os manjares do mundo, e as palavras que formam a religiosa levaram aquele jovem à morte. Não havia alimento do espírito mais naquele jovem. Ele estava morto.
Aonde não há o alimento do espírito, espiritual, de verdade, gera morte. Tem muitos cristãos que não vivem mais no alimento espiritual. Alimento espiritual, palavra viva, dada pelo Espírito. Estão comendo e bebendo águas que não são de Deus, que não procedem do Senhor. Por isso encontramos pessoas mortas no meio da igreja. E a Bíblia diz que ali o leão não comeu o corpo. Simbologia, o adversário de Deus está preocupado com a alma do homem e não com a sua carne, né? Ou seja, o inimigo, depois de destruir, te matou, ele sabia que ele quer levar a sua alma para com ele no inferno, pelo preço da desobediência. Tudo gerado por vida de alguém que achava que está fazendo o correto. É um profeta mais velho, me aconselhou, me ensinou que eu deveria voltar pelo caminho. Mas Deus não havia falado? Antes obedecer a Deus do que os homens. Se Deus te falou algo antes, cumpra o que Deus te falou, porque quem mandou foi Deus. Não é qualquer pessoa que vai chegar para você tirar da sua mente aquilo que Deus plantou. Então o leão não comeu a carne dele. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os dominadores, contra os príncipes deste mundo, né? Esse mundo tenebroso que nós vivemos. O diabo ele não está interessado no seu corpo, ele está interessado na sua alma, ele quer que você vá com ele para o inferno. Então o primeiro pecado que ele quer nas suas vidas é de desobediência a Deus. Fazer com que você desobedeça a Deus. Deus disse, não peque, você vai pecar. Deus fala, não furta, você furta. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, você cobiça, né? Isso é um pecado da desobediência, né? Ou seja, depois que ele consegue matar tudo, pegou a alma, aí a Bíblia fala que o leão não comeu o jumento. A obra não morre, mas ela para no caminho, fica apenas uma lembrança. Ou seja, aquilo que Deus te mandou fazer, depois de toda a tua obediência, o diabo conseguiu tirar sua alma, agora a obra não morreu, mas ficou parada no meio do caminho. Quem sabe por uma desobediência que você cometeu, Deus falou, não beba água, não coma pão, não volte pelo caminho. Você fez tudo errado. A obra está parada na sua vida, mas há uma forma de retomar. Peça perdão a Deus, recomece novamente. Deus diz, não peque, você pecou. Arrependa-te, volta para Deus. Arrependa, tem um encontro real com Cristo de novo. E você vai ver que a obra que está parada, que Satanás falou que não iria levantar mais, vai começar novamente na sua vida. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Desde quando você queira, você decida realmente a dar continuidade nesta obra. Porque o leão não pôde comer o jumento. O jumento carregava a obra. Quem iria fazer a obra? A obra está parada, mas Deus espera um retomar seu para a presença dele em nome de Jesus. Volta hoje, volta para Cristo, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, no mais ele fará, em nome de Jesus. A obra está parada, precisa ser continuada. Eu estou falando para você que está desviou do caminho, falando para você que deixou de lado Jesus, você que bebeu a água que não deveria beber, a água da idolatria, das religiões, você que comeu o pão, o manjar do inimigo, desobedeceu a Deus, é tempo de voltar. Jesus está voltando. Conserta a sua vida hoje e retoma esta obra que foi parada na sua vida em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, te proteja, te guarda em nome de Jesus. E que os seus ouvidos, seus olhos sejam abertos e prósperos para a presença de Deus. Aleluia.